Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais um dia de oração, de meditação, de estudo da nossa Filoteia de São Francisco de Sales. Estamos aqui no nosso capítulo 5 da segunda parte. Então, a gente estava nesse processo que São Francisco de Sales está nos ensinando ali a rezar, a fazer a meditação. Então, ele nos ensinou a aquecer, quando ele falava da gente imaginar estar na presença de Jesus. Ele dá ali 4 meios, né? Ele pede um tempo de preparação para aquela tomada de consciência da presença de Deus. Esse é o primeiro passo do aquecimento. Depois ele dá um segundo passo, que é a invocação, que é a súplica. Também já meditamos sobre isso. Depois ele dá ainda mais um passo, que é para a gente entrar já na meditação, que é a imaginação. A gente se imaginar na cena com Jesus, a gente imaginar naquele cenário que está sendo meditado. E agora nós vamos, né, das considerações da segunda parte da meditação. E a segunda parte da meditação será a meditação... a gente vai lembrar bastante daquelas meditações que São Francisco de Sales fez com a gente durante 10 temas. Né? Então, ele já deu exemplo para a gente e agora a gente pode caminhar, né, sabendo, vivemos a experiência, agora entendendo a experiência. Então vamos lá. Depois da ação da imaginação, segue-se a do entendimento, o que chamamos de meditação. Então a primeira foi a imaginação e agora nós vamos entender, nós vamos meditar. O que vem a ser uma ou muitas considerações feitas com o intuito de mover os nossos afetos em ordem a Deus. Então vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: nós vamos mexer no nosso entendimento. Então, assim, a gente imaginou. Agora a gente vai usar, digamos assim, a razão, a inteligência. Nós vamos buscar algo pela nossa inteligência, pelo nosso entendimento, com o objetivo de mover os nossos afetos em ordem a Deus e às coisas divinas. E ele fala assim, isso é muito diferente de estudar. Isso é a grande diferença de estudar. Ele fala assim, quando a gente estuda, quando a gente move os nossos pensamentos em considerações assim que não tem esse objetivo de aumentar o amor a Deus ou a virtude, eles servem assim para adquirir sabedoria, para escrever, para disputar. Disputar é debater, né? Tipo um debate que eles faziam na época. Então, o objetivo dessas considerações, desses entendimentos, não é puramente ter um conhecimento teológico no sentido mais doutrinal de estudo. Claro que uma coisa interfere na outra, mas eu vou sentar ali para ler o Evangelho, eu não vou sentar ali para ficar fazendo exegese, entendeu? Claro que essas coisas podem servir à meditação, um conhecimento que você adquire, mas não é o objetivo que você está sentando. Você está sentando ali para meditar, para amar mais a Deus, para que a sua vida corresponda ao amor de Deus. Então você não está ali para obter apenas um conhecimento intelectual. Você está ali para amar mais a Deus e depois disso amar mais os seus irmãos. Corresponder à graça e ao chamado de Deus. Então, a gente precisa ter essa consciência de que não estamos ali só alimentando o intelecto, enchendo de informações. Depois, ele vai dizer assim, que encerrado, pois, o teu espírito, como já disse, no âmbito do ponto que queres meditar, ou por meio da imaginação. Então vamos lá, ele vai falar assim, se o objeto é sensível, você já se colocou na cena. Então eu vou dar um exemplo. Como a gente está na quaresma, a gente está indo para a reta final, aqui próximo à paixão de Cristo e à Páscoa, eu resolvi meditar ali a Via Sacra de São José Maria Escrivá, que não é só cenas da Via Sacra, né? Jesus cai, ele escreve um textinho. Então ali, quando eu vou meditar aquilo, preciso então pensar, né? Vou dar esse exemplo. Estou aprendendo aqui com vocês, tá? Não estou dando exemplo assim de um cara especial, não. Mas assim, eu vou tentar então, com esse conhecimento de São Francisco de Sales, não só sair lendo,
mas me colocar ali naquele momento. A gente já tem muitas imagens da Paixão de Cristo, né? Quanta coisa a gente já viu nos quadros de via sacra na igreja, quantas imagens, quantas encenações, né? Os filmes da Paixão de Cristo mesmo. Então a gente traz tudo isso já muito vivo na nossa imaginação, então até mais fácil de imaginar. Então, se imaginar ali naquele momento. Então isso é uma coisa sensível, uma coisa que dá para imaginar. Se a pessoa já está num nível mais alto, como São Francisco de Sales falou, não é tão iniciante, ela meditou alguma verdade que não é sensível, né? Então, independente, ela fez esse pensamento inicial, ele fala agora nós vamos fazer as considerações. Então, ele fala assim, ó, começarás as considerações a fazer considerações sobre eles, das quais já tens exemplos práticos das meditações que eu fiz. Então lembra que quando a gente fez as meditações, deixa eu achar aqui um cantinho de meditação dele. Vamos lá. Ele já fez a meditação aqui sobre o paraíso. Então, ele começa a fazer as considerações, né? Considera uma bela noite bem serena, pensa quão agradável é ver o céu. E ele vai, então ele vai considerando coisas sobre o céu. Então, poxa, eu estou ali diante. Então, ali São José Maria Escrivá faz nessa meditação algo parecido. Ele fala, olha, Jesus estava ali com a cruz pesada sobre os ombros. E ali, ao redor dele, estavam todas as pessoas que participaram da multiplicação dos pães, pessoas que foram curadas, pessoas, e todas as pessoas ao redor apertando ele. Muitas pessoas que estavam ali ouviram as suas palavras, aplaudiram as suas palavras, se beneficiaram das suas palavras, e aquele momento estava ali, aplaudindo também a crucificação. Então imagina o peso que Jesus sentia no coração dele. Olha, isso são considerações. Nós estamos fazendo considerações. Tá? Então, se imagina, né, quando Jesus caiu humilhado, o rei do universo estava ali jogado ao chão, né? Ele caiu para que nós nos levantássemos. São José Maria Escrivá fala isso, né? Tá bem claro na minha mente porque eu acabei de ler. Acabei de fazer minha meditação antes de gravar o vídeo. Então, você vai pensar, você vai meditar. A meditação, ela não é algo passivo, tá? Ela é uma busca ativa. É uma busca ativa, tá? Ela não é passivo. Deus vai infundir um pensamento sobre mim. Não, você tem que buscar. Existe um esforço na meditação. A meditação católica não é um zen, não. Vou ficar paradinho aqui e sumir tudo da minha mente. Não. A meditação católica não é isso. Ela é uma busca, ela é ativa. Mas ele fala assim, olha, se teu espírito acha bastante gosto, luz e fruto em alguma dessas considerações, demora-te nela, sem passar adiante, fazendo como as abelhas que não deixam uma flor enquanto nela encontram mel para recolher. Então, assim, né, vamos olhar para essa passagem, por exemplo. Pessoal, lá, Jesus caminhando com a cruz no ombro, todo machucado, todo açoitado, e olhando para aquelas pessoas que comeram o pão que ele multiplicou, o peixe que ele multiplicou, que estiveram presentes, ouvindo as palavras deles e aplaudindo, fazendo um cara de concordância, e agora estavam ali olhando, né, ele sendo crucificado, alguns até incitando, alguns até dando risada, como se Cristo fosse apenas um entretenimento nos dois momentos. Caramba, ainda tem mel para eu tirar dessa cena? Eu, como abelha, eu vou tentar colher todo esse mel. Caramba, quanta coisa dá pra gente pensar disso daqui, né? Poxa, quantas vezes eu não sou esse que estou ali aplaudindo ele, bebendo esse momento na igreja, e chego em casa e sou o cara que é ingrato, o mesmo que aplaude, é o mesmo que crucifica. Quanta coisa eu tenho para meditar disso daí? E ele segue falando assim, olha, mas se você chegou em algum ponto, que você meditou, e ali você já não encontrou algo, você tentou, apalpou, pensou, também não fica com neuro, eu preciso tirar. Não, vai para o próximo, vai para o próximo, tá? Mas ele fala isso, faça isso com suavidade e singeleza. A gente está falando de amor, gente. A gente não está falando aqui de produtividade, tá bom? Sem afã e nem preocupação. Então, acho que isso aqui já está começando a dar uma clareza para vocês. Eu espero que vocês estejam exercitando essa meditação, tá bom?
porque a gente está tendo aqui um caminho bem claro de como meditar e de como aprofundar nessa arte da oração, tá bom? Como eu falei para vocês, isso aqui tem que ser algo prático, não é para conhecer só, é para fazer, experimentar, tá? Senão a gente corre o risco de terminar a quaresma só com conhecimento, mas sem vida, tá bom? Grande abraço, até amanhã, meus irmãos, minhas irmãs.